São unânimes na conclusão. O saldo é francamente positivo. Desde que foi adotado o Idea System, já foram sugeridas 4.540 ideias. Destas foram implementadas 2.022. Vejamos os números de cada empresa. Na Seara.com foram propostas 936 ideias e executadas 419. Os colaboradores da Chipset deram 2.240 ideias, das quais 902 passaram à prática. E das 1.364 ideias avançadas na Introduxi, 701 foram aproveitadas. Neste momento o balanço é positivo, portanto tivemos sempre aquela inércia do início que as pessoas não estavam habituadas, tivemos que espicar um bocadinho para apresentar as ideias, mas neste momento, passado que está cerca de um ano, as coisas estão a evoluir de uma forma muito favorável. Aliás, como vimos há bocado no gráfico, temos uma curva ascendente de resultados a nível de participação das ideias. O balanço é de veras positivo. Isto por uma grande razão. Nós já éramos uma empresa muito aberta em que as pessoas manifestavam a sua opinião e dão ideias, mas este sistema da Idea System o que faz é formalizar essas ideias. E então as pessoas passaram a ter um mecanismo, uma forma de que as coisas fiquem registadas e fiquem controladas. Este sistema permitiu-me ter uma série de facilitadores de fazer chegar a opinião e até um pouco as dificuldades que algumas das pessoas têm ao operar todos os dias com as suas funções, e através do sistema eles conseguiram-me fazer chegar esses feedbacks e, ainda melhor, propondo soluções para cada uma do levantamento de problemas que eles estavam a ter no desempenho das funções. Eu nunca tive nenhum tipo de resistência por parte das pessoas a acharem que isto era mais uma obrigação que elas tinham que cumprir. Interiorizaram isso como um objetivo que é também esperado deles, que é contribuir no melhoramento dos processos da própria Seara. No meio de tantas ideias lançadas, os administradores de cada uma das empresas fizeram um esforço para recordar exemplos de sugestões aplicadas com sucesso. Mas como a imaginação trabalha todos os dias, elas não param de surgir. Não quisemos deixar de trazer alguns casos concretos de como é possível obter grandes resultados com pequenas ideias. Sinal de que o óbvio nem sempre é tão claro como se julga. Nós fomos vítimas de vários assaltos durante o ano passado em determinadas lojas do sul do país. Então isso levou-nos a ter que tomar medidas de segurança mais sérias. A maior parte das lojas tinham gradeamentos abertos, que se via para dentro das lojas, que dizia que à noite ou fora do horário de expediente as pessoas passavam e viam as lojas. Com essa vaga de assaltos nós tivemos que pôr grades duplas e maciças. Portanto, a partir deste momento, desde que a loja esteja fechada até ao dia seguinte de manhã, até que abra, ninguém vê uma loja da Chipset. Então surgiu uma ideia muito engraçada, que era aproveitar as grades, a superfície maciça das grades, para colocar cartazes. Cartazes esses que, quando se enrola a grade de manhã, ficam ocultos dentro do rolo da grade, mas de noite, quando se fecha a loja, baixa-se a grade e os cartazes ficam visíveis com publicidade a produtos nossos. Quer dizer que temos ali uma montra virtual, portanto os produtos não estão lá fisicamente, mas estão com fotografia, com preços, e é um destaque muito engraçado. De colocar uma via verde num caminhão em que nós tínhamos e que, por cada dia que era necessário o caminhão sair, teria que saber uma requisição de dinheiro para o condutor pedir esse dinheiro para a portagem, deixou de ser necessário porque a pessoa que utiliza o caminhão sugeriu colocar uma via verde. Várias ideias em relação ao sistema de informação que nós usamos, por exemplo, para a gestão de projetos. Parte das implementações recentes que nesse sistema foram fruto de ideias que eles submeteram a este sistema. Não é? O sistema de gestão de projetos foi desenvolvido por nós e eles têm contribuído com melhoramentos ao nível de facilitar tudo o que eles têm que interagir com esse sistema. Além de ser uma importante fonte de motivação para os trabalhadores, um sistema organizado de captação de ideias reflete-se nos cadernos de encargos das empresas. As poupanças traduzem-se em números e não são precisas ideias brilhantes para se pouparem alguns euros. Há 2 meses atrás surgiu uma ideia muito engraçada. Portanto, nós fazemos os nossos envios para as vendas à distância, as vendas da internet, numas caixas brancas em que na lombada diz www.chipset.pt e aparece o logotipo. Isso custa 6 cêntimos, portanto, imprimir isso numa caixa custa 6 cêntimos. Nós estávamos por cada envio a gastar, por assim dizer, 6 cêntimos para ter lá essa informação.
O que acontece é que a fita cola com que nós fechamos as caixas é uma fita cola timbrada da Chipset com o logotipo a cores e com o www.chipset.pt. Portanto, a pessoa que faz essa embalagem deu a ideia de para que continuar a imprimir e a gastar 6 cêntimos por cada caixa se a fita cola que nós estamos a pôr está a duplicar a mensagem. Algumas têm poupanças substanciais. Numa das minhas empresas, agora falando noutra, eu tive uma poupança de 3.000 euros por mês. Um funcionário de um departamento deu uma ideia. Foi pequenina, mas mudou a maneira de fazer as coisas e temos 3.000 euros por mês vezes 12, 36.000 euros no ano. Desde, por exemplo, ideias de poupança a nível de toner. Nós, por exemplo, tivemos uma ideia de um colaborador do armazém em que todos os documentos internos eram impressos com alta resolução nas impressoras. Portanto, houve uma ideia da parte dele que os documentos internos não eram necessários ter alta qualidade de impressão e todas as impressoras foram configuradas para o Economode, portanto, o modo económico de impressão. Só nessa situação conseguimos poupar algumas dezenas de tonas ao longo do ano, que ainda se refletem em uns bons milhares de euros em tonas que se gastam na empresa. As pessoas têm aquele pensamento, mas eu vou dar uma ideia pequenina, ainda vou ser gozado. As pessoas não têm ideia que às vezes uma pequena ideia, vou-lhe dar, por exemplo, uma ideia no armazém de uma das minhas empresas, houve um funcionário que disse, porquê que nós não pomos o toner, temos lá 3 impressoras, porquê que nós não pomos o toner no mínimo? Estes documentos são internos, não precisam ter qualidade. Fizemos as contas, poupou 1.200 euros por ano. Portanto, não é muito, mas é 1.200 euros por ano. Agora imagine muitas pequeninas ideias a trazerem poupanças e aumentos de produtividade. E uma vez que não há argumentos contra factos, nada melhor do que ouvir o testemunho de quem deu um grande contributo para a eficácia e economia da Seara.com com uma pequena sugestão. Houve até quem tivesse arrecadado galardões alusivos a ideias. Nuno Santos foi contemplado com o prémio Ideia do Mês por mais do que uma vez. Em agosto sugeriu uma metodologia de trabalho que permita aos programadores informáticos executarem as tarefas mais rapidamente. Resultado, um ritmo de produção mais elevado. Agora, a sugestão foi outra. A ideia foi um guia de programador, porque assim, neste momento sou a pessoa responsável que está a dar formação aos novos colaboradores que entram para a área de programação. E nós, digamos, temos uma metodologia de trabalho que é própria, portanto as pessoas têm que aprender a trabalhar com ela. Mas normalmente têm sempre algumas dificuldades em trabalhar e são vários pormenores que exigem realmente algum conhecimento e dedicação. Dessa forma, criamos o guia de programador, onde estão explicadas essas metodologias, depois os programadores novos podem consultar esse guia. Quando não temos esse guia, eles sempre tinham dúvidas de consultar a mim, portanto eu vou estar sempre a perder tempo com essas pessoas, não é? Quer dizer, é normal, essas dúvidas vão sempre existir, mas é melhor nós termos um guia para consultar essas dúvidas. Miguel Oliveira é designer na Seara.com. Além de uma lufada de ar fresco nas instalações da empresa, conseguida com a colocação de painéis alusivos à Seara, Miguel teve outra ideia com dupla função. A sugestão aguarda para ser implementada, mas será sem dúvida uma mais-valia a nível de marketing da empresa e de poupança também. Temos a ideia de colocar uns placares na parede com os sites que fizemos. É uma maneira de ter a sala com uma decoração apelativa e ao mesmo tempo materializar um pouco aquilo que são os sites da Seara. Portanto, um cliente que entra dentro da sala tem logo uma perspectiva geral daquilo que são os sites da Seara e o design da Seara. Temos também uma ideia que vai ser implementada em breve, que tem a ver com a entrega das propostas aos próprios clientes, em que vamos passar, em vez de entregarmos em papel, vamos entregar numa pen disc USB, que é uma coisa que toda a gente usa hoje em dia, que vai nos permitir poupar papel, vai ter um objetivo de ser um brinde para os clientes, em termos publicitários e de marketing é engraçado, e vai-lhes permitir a eles depois reutilizar essa pen noutros documentos para transportar de um lado para o outro, por exemplo. Se está a pensar em aderir a esta nova forma de encarar o funcionamento empresarial, saiba que não é necessário ser um gênio da informática para utilizar o Idea System. Na verdade, esta tecnologia não esconde qualquer segredo. O sistema de captação e gestão de ideias desenvolvido pela Seara.com